Estava com saudade de vocês, saudade do domingo. Nós só nos vimos domingo passado, quer dizer, para quem vem só no clamor, não é? Então, passa uma semana e a gente fica esperando o dia do clamor. Você prestou atenção na letra dessa música? Ela diz assim: o teu amor me envolve. Eu quero estar firme em tuas mãos. Vou voar bem alto como a planando na amplidão do Espírito de Deus com o poder do amor. O amor é mesmo poderoso. Poderoso. Se a gente descobrisse isso e exercesse o poder do amor na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em cada dia quando a gente lida com as pessoas, nós teríamos esse poder de volta para nós, porque toda ação ela inclui uma reação. E quando você ama, você também é amado. Principalmente se você ama sem esperar nada em troca, porque daí tudo que vier é lucro. O problema é que na maioria das vezes a gente ama e já esperando, né? Você diz um bom dia e espera que venha de volta o quê? Não, se vier assim você já está triste. Boa noite! Boa noite! Aí, que bom! Eu quero aproveitar para saudar todo esse pessoal que nos assiste pela internet. Não sei o que aconteceu com o microfone, mas a Igreja Virtual Central de Curitiba, que é esse pessoal que nos assiste pela internet e pelos DVDs também, né? A gente toda semana recebe uma mensagenzinha de alguém que usa os DVDs e tal. Essa semana de novo recebi uma mensagem e pessoas que ouvem pela internet, e é muito bom, porque nós sentimos que o nosso culto aqui e aquilo que nós fazemos juntos em nome de Deus e para Deus, ele ultrapassa nossas fronteiras. Mas eu quero convidar você agora que está aqui, e você também que está em casa, para a gente orar ao Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e pedir a companhia dele. Deus e Pai amado, louvamos, Senhor, o teu nome. Louvamos o Senhor pelo seu poder, pela sua graça e a sua misericórdia. Louvamos ao Senhor porque nós estamos aqui de novo, Pai, para ouvir a sua palavra. Louvamos ao Senhor porque nós somos nada e reconhecemos que o Senhor é tudo. Pai, a sua palavra é tão vasta, tão ampla, e ela vem com poder à nossa vida. Nos ajuda, Senhor, não só a resistirmos ao poder dessa palavra, mas também, Senhor, a sermos impactados e colocados adiante, à frente por ela. Senhor, seus filhos e filhas estão aqui nessa noite, trazendo suas necessidades, seu coração pesado, sobrecarregado. Senhor, mostra-nos a grandeza do seu amor, da sua misericórdia conosco. E, Senhor, atende às nossas necessidades, que ninguém volte daqui vazio, porque o Senhor diz que a sua palavra não voltará vazia. Cumpre isso na nossa vida, por favor, Senhor. Agora, Senhor, nos envolve com o seu amor e nos deixa sentir também o seu amor e a sua misericórdia, para sairmos daqui e podermos colocar isso em prática com outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Bem, meu microfone voltou a funcionar. Eu estive meditando e orando e pedindo para Deus para a gente chegar no cerne daquilo que Deus quer falar para nós. E eu sempre penso assim, por que estudar profecia? Por quê? Sabe por que a gente começa a estudar profecia e as profecias não são simples de ser estudadas, não é? Não sei nem como você fica vindo aqui toda noite, porque parece que cada noite a coisa complica mais, ou aparecem mais coisas, e a gente fica assim com a cabeça, né? Muitas vezes a cabeça quente. Então, eu parei e tentei me colocar no seu lugar, e dizer assim, por que estudar profecia? Para que estudar profecia? Antes dessa pergunta, existe uma outra por trás dela. Porque
antes de pensar para que estudar a profecia, eu tenho que pensar assim, para que Deus deu a profecia? Para que Ele deu isso? Porque a Bíblia podia não ter profecia, não é? Ela podia ser um livro só de histórias e de contar o tanto do amor de Deus, como Deus criou o mundo, porque Ele criou e todas essas coisas. Mas por que Deus escolheu colocar na sua palavra profecias? A profecia antiga, tanto que na Bíblia tem profecias que já se cumpriram e tem profecias que ainda vão se cumprir. E tem outras que estão se cumprindo nos dias de hoje. E sabe, daqui a pouquinho nós vamos chegar naquelas que estão se cumprindo, e quando a coisa começar a fechar, você vai ver como é que vai arrepiar a gente de ver como é que a gente foi estudando, de repente vai convergindo, e você fala assim, meu Deus, coisa que eu achava impossível de acontecer, parece que já está acontecendo. Parece não, já está começando a acontecer. Agora, Deus deu a profecia, e eu creio, em primeiro lugar, porque o nosso coração é muito duro. É muito duro. E quantas pessoas, mesmo com profecia, não acreditam na Bíblia? E olha que as profecias que já se cumpriram, como a profecia de Daniel 2, por exemplo, que nós estudamos, né, já há um tempo e vamos relembrando. Uau, quando você vê que uma profecia dessa foi dada no ano 530 antes de Cristo, e ela já se cumpriu, a maior parte dela, só falta a parte da pedra que vem no pé da estátua, a volta de Jesus. Que coisa tremenda, como Deus é assim, exato. E depois as outras profecias, como a de Daniel 7, onde Deus deu mais detalhes, e esses detalhes foram se cumprindo todos. Então Deus, primeiro, deu a profecia porque Ele deseja que a gente acredite na Bíblia. Então a profecia foi dada para que a gente, primeiro, dê importância para a palavra de Deus e veja que a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Segundo, Deus deu a profecia porque quando nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira e fiel, vai ser muito, muito mais difícil de alguém querer nos enganar. Porque quando as pessoas falam alguma coisa, o que eu vou fazer é olhar para a Bíblia. Então vai ser muito difícil de alguém enganar. Pô, peraí, mas isso aqui está de acordo com a Bíblia ou não está de acordo com a Bíblia? E terceiro, Deus deu a profecia por causa do tamanho do amor dele. Quando você vai fazer uma viagem, você, em geral, você usa um mapa para um lugar onde você não conhece. E antigamente a gente costumava usar uns guias de estrada assim, livro, né, guia 4 rodas e aquela coisa e tal, e hoje inventaram o GPS, né, e quem tem GPS sabe como é que é a coisa, você coloca lá um endereço e ele leva, às vezes leva você por meio do mato, né, mas em geral ele leva para o lugar certo, né? Às vezes ele se confunde. O seu GPS eu não sei, mas o meu tem voz de mulher, é porque eu acostumei tanto na minha mulher mandando em mim, mandando assim, ela diz assim, mas é que ela é o primeiro GPS que eu tive. Porque o GPS que tem no carro, ele não é tão completo. Porque o do carro não diz assim, a lombada, farol fechou, não fala. Ela fala. Então, vocês mulheres não fazem isso com o marido de vocês, né? Não? Então eu já ponho a voz de mulher lá, que é para continuar no mesmo ritmo e tal, acostumado, né? Aí, quando Deus nos dá a profecia, Ele vai nos guiando como um GPS pelo meio do caminho. Ele vai dizendo, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e o GPS de Deus vai dizendo, opa, lembra que você estudou isso aqui? Olha, a decisão que você tem que tomar é essa aqui, é essa aqui, é essa aqui. E a Bíblia, como um todo, confirmando a profecia, ela serve para isso. Para nos indicar qual caminho seguir, porque essa vida é cheia de muitos caminhos, muitas decisões, e as decisões são difíceis. As grandes decisões e as pequenas. Porque muitas vezes a gente tem que tomar decisões pequenas, que são muito difíceis, mas que são determinantes para a nossa vida. E esse GPS de Deus, ele é tão maravilhoso. Quando você está indo para um lugar, e você se distraiu,
e passou o lugar onde você devia entrar. No GPS aparece um negocinho, recalculando. E aí começa a recalcular, e diz assim, agora faz isso aqui. E aí você vai por um outro caminho para chegar no mesmo lugar. E Deus é do mesmo jeito. Às vezes, você toma decisões erradas, mas mesmo assim, Deus diz assim, vou recalcular para você. Estou zerando a tua vida, confessou os pecados, deixou na minha mão, e agora eu vou recalcular. E você vai de novo poder chegar no mesmo lugar. Pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que não seja tão rápido, pode ser que você pegue um trânsito maior, mas você vai chegar no mesmo lugar. Estou recalculando para você. Então Deus deu a profecia de um jeito tão carinhoso para nós. E cada vez mais, quando a gente estuda a profecia, a gente vai descobrindo que o compromisso nosso é com quem? Com quem? Com? Poxa, mas você é muito ingrato, está vindo na igreja adventista para ouvir de profecia, teu compromisso é com Deus? Não devia ser com a igreja adventista teu compromisso? Não. Poxa, não devia ser com essa igreja o seu compromisso? Não? Ah, que bom, fico contente que você está respondendo assim. Porque o nosso compromisso não é com a igreja, não é com o pastor, assim como o meu compromisso também não é com você. Meu compromisso é com Deus. E eu tenho que responder a Ele aquilo que eu estou passando para você. Com muito carinho, com muito amor, com muita oração. E eu vou dizer assim, eu já faz muitos anos que eu sou pastor, 28 anos, então eu já não fico nervoso assim para pregar, mas quando eu vou pregar o clamor, eu fico agitadíssimo antes de pregar. Porque eu sei que virão muitas coisas, novidades e muitas verdades que podem machucar. Mas a verdade é assim, ela machuca como uma cirurgia. A cirurgia machuca, não machuca? Mas ela machuca para curar. É desse jeito. Ela machuca para curar. Então hoje, devido à importância do assunto que nós estudamos na semana passada, eu quero fazer com vocês uma visão geral do que nós vimos na semana passada e vamos passar um pouco para frente e depois o nosso assunto vai mudar completamente. Porque a profecia é assim, você vai estudando aqui, daqui a pouco ela abre uma janela assim e leva você para outro lado, leva você para outra direção, para uma direção que você nem esperava e para caminhos que você nunca tinha visto, exatamente como o GPS faz. Sonho de Deus, salvar o mundo. Esse é o sonho de Deus. Salvar o mundo inteiro. Por isso Deus escolheu Israel. Israel foi escolhido para fazer o quê? Para viver o Evangelho, para servir ao mundo e para contar para as pessoas da maravilha que é ter Jesus no coração. Sabe, quando a gente recebe Jesus no coração da gente, a gente fica com vontade de falar o que a gente aprendeu para outras pessoas. É ou não é? Será que tem alguém aqui que depois vai para casa e quer falar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o cunhado, e quer contar e diz, olha, rapaz, eu aprendi um negócio, é muito... E depois na hora de contar, às vezes fica meio travado, não consegue lembrar tudo, porque é muita coisa, e aí você tenta resumir e diz assim, não, mas eu vou te falar um negócio, a verdade é essa, aí você resume assim, e na maioria das vezes até atrapalha a outra pessoa a aceitar Jesus, porque ela fica olhando e diz, mas que história é essa? Coisa maluca. Você para de ir nesse lugar aí. Já aconteceu com você já ou não? Pelos sorrisos que eu estou vendo aqui, acontece com um monte de gente, né? Mas é assim. Eu tenho um primo, que eu não vou dizer o nome dele, mas eu tenho um primo que ele, cada vez que ele começava a namorar, ele ficava insuportável. Era insuportável. Ele só falava da namorada. Mas sabe que é o dia inteiro, e a gente ficava o dia inteiro, porque a gente estudava junto, e ele suspirava, dizia, nossa, mas olha,
essa garota, não, eu sei que eu já falei para você das outras, que elas eram legais, mas essa é diferente. Toda vez ele falava assim da namorada nova, a nova sempre era diferente. Então era assim, aí ele falava, e quando chegava depois de um tempo, eu acho que ele era assim tão pegajoso que a menina ficava cheia dele e fazia um acordo com ele. Ela entrava com o pé e ele com o traseiro, dava um chute nele. Aí as sogras se apaixonavam por ele. E ele dizia assim, poxa, eu não sei o que acontece, só a sogra gosta de mim, a namorada nunca fica comigo. E aí começava, mas era insuportável. E a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente vai conhecendo Jesus e a palavra de Deus, para a gente não se tornar insuportável para a família da gente. Porque às vezes querendo atrair essas pessoas para Jesus, a gente afasta. Mas é maravilhoso porque também é um negócio assim, que é irresistível falar do amor da gente pela pessoa que a gente ama para outra pessoa quando a gente está apaixonado. É ou não é? É irresistível. Você tem vontade de contar, aquilo está na tua alma. Então quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente tem vontade de falar. Esse efeito era o efeito que Deus queria provocar em Israel como povo, o desejo de falar para as pessoas. Pergunta, todas as pessoas do povo de Israel pertenciam a Deus, sim ou não? Sim ou não? Eu estou ouvindo sim e estou ouvindo não. Quem pertence a Deus é só quem quer pertencer a Deus. Só é filho de Deus quem escolhe ser filho dele. Porque Paulo diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele diz, assim como pelo pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo e passou a todos, e todos pecaram. Ou seja, eu já nasço nesse mundo gostando do pecado. Eu já nasço nesse mundo com a tendência para pecar. Tem que ter uma coisa sobrenatural. Eu tenho que olhar para Jesus, aceitar. Por isso Jesus diz assim, ali em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Então, Jesus só toma posse do seu coração e você só pertence a Ele quando você olha para Ele e o aceita e se entrega para Ele. Por isso que muitas vezes quando termina o culto eu digo assim, eu quero chamar você para entregar a vida a Jesus. Eu quero chamar você para assumir um compromisso com Jesus, para você declarar diante do mundo real, do mundo físico e do espiritual, que é o mundo real, você declarar a quem você pertence. Então, nem todos pertenciam. Aliás, no meio do povo de Israel, que era chamado o povo de Deus, só tinha um tanto de gente que pertencia a Deus. Quem eram esses? Eles eram chamados de remanescente, um restinho. Porque era um resto de gente que fez um concerto com Deus e que seguia aquele concerto na sua vida. Um remanescente que fez uma aliança, um casamento com Deus e que segue as regras do casamento. Sabe como é esse negócio? Olha, eu vou namorar você e você vai namorar comigo, tá bom? Tá. Vai ser um namoro aberto. Eu namoro você, você namora comigo e a gente namora quem a gente quiser. Eu nunca vi esse negócio dar certo. Eu vi isso funcionar assim para algumas pessoas que não têm compromisso de amor. Porque quando você ama uma pessoa, você quer um compromisso com essa pessoa. E você quer que ela esteja compromissada com você. Com Deus é a mesma coisa. Esse remanescente é aquele que segue as regras do casamento. Por isso, Israel foi rejeitando a Deus, rejeitando, mas sempre foi tendo um restinho de gente, um povo fiel. Aliás, na história do mundo sempre foi assim. O primeiro remanescente mostrado na Bíblia é Noé e a sua família. Um dilúvio universal que veio sobre toda a face da terra. E somente Noé e a sua família se salvaram. Depois de 120 anos de pregação. Quando eu fico pensando no Noé, eu fico animado. Porque eu fico pensando, todas as noites, quando eu venho aqui no domingo, eu fico esperando a igreja ter pelo menos esse tanto de gente aqui. E se eu venho e a igreja estiver vazia, eu humanamente vou ficar chateado, desmotivado. Não devia, mas humanamente a gente fica. Agora eu fico imaginando o Noé pregando 120 com o povo rindo da cara dele. 120 anos.
Uma conferência era o clamor da meia-noite durante 120 anos, pregando e chamando o povo para entrar na arca, e ninguém aceitou. Só a mulher, os filhos e as esposas dos filhos. Nem os pais delas não vieram. Só eles. Ou seja, no final das contas, o povo, ninguém aceitou ir para a classe bíblica. Só a família do Noé. Só eles entraram dentro da arca. Que coisa! E ele continuava e persistia. Então Israel rejeitou, foi através do orgulho deles. Porque eles começaram a dar mais valor à tradição do que à palavra de Deus. Tradição é um negócio terrível. A tradição é um câncer que corrói a religião verdadeira. Tradição é um câncer que corrói o nosso relacionamento com Deus. O que é tradição? Tradição é alguma coisa que alguém aprendeu da Bíblia e ensinou para o outro, mas na hora do outro passar por outro, ele deu uma modificada, na hora do outro passar por outro, ele deu uma outra modificada e tal, e aquilo chegou lá no fim da linha, depois de anos, como se aquilo fosse a verdade. E as pessoas que não deram atenção à palavra, mas só deram atenção ao que os outros falavam, deram atenção ao que o pastor falava, ao que o padre falava, ao que a mãe falava, a avó falava, e todas essas pessoas podem ser pessoas boas. Poxa, mas minha mãe era uma pessoa boa. Sem dúvida ela era. E ela era sincera, sem dúvida ela era. Mas o padre lá da paróquia era uma pessoa sincera? Era, com certeza ele era. Mas o pastor da minha igreja? Era, com certeza ele era. Mas você acreditou na palavra dele ou você acredita no que a Bíblia diz? Então, no final, o povo judeu ficava ouvindo um do outro e esqueceu do cerne da coisa. A maior prova disso é que eles passaram a vida inteira de povo de Deus, desde que Adão pecou e o primeiro cordeiro foi sacrificado. Eles passaram sacrificando o cordeiro durante 4.000 anos. E quando Jesus, o Cordeiro de Deus, chegou, eles rejeitaram Jesus e continuaram matando o cordeirinho. Dá para entender? O cordeirinho apontava para Jesus. Eles se apegaram na tradição e não conseguiram se desvencilhar. Por quê? Porque eles fizeram ideias erradas. Tradição é um empecilho. Depois, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus foi rejeitado, Deus passou agora a ter um outro Israel, um Israel espiritual. Esse Israel espiritual, ele não joga os judeus fora, ele simplesmente inclui quem não estava incluído. Ele abre a oportunidade para todo mundo fazer parte do povo de Deus. Não que antes só os judeus se salvavam, mas antes os judeus tinham prioridade para receber a palavra de Deus e para passar para as outras pessoas. E se alguém queria passar a palavra de Deus para outras pessoas, tinha que se tornar um judeu. Ele tinha que se tornar judeu, se circuncidar se fosse um homem, e passar para a religião judaica, e ele ia passar a mensagem para o outro. Agora Deus abriu para todo mundo, e é o que diz a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Dá uma olhada nesse texto, que coisa maravilhosa. Vós sim, que antes não éreis povo, ou vocês não eram povo de Deus, Israel, judeus, vocês não eram Israel, mas agora sois povo de Deus, vocês agora são Israel espiritual, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que ele diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa que ele fala. Ele está falando para quem isso? Para quem que ele está falando isso? Eu quero ouvir você falar bem alto. Ele está falando para quem isso? Opa, começou a ver. Aquela pergunta vale aqui, né? Eu tenho uma coleção eu tenho um DVD para dar no fim. Quem quer? E eu pergunto quem quer a nação, você diz que é nós. Para ganhar você quer eu, né? Mas para ser o povo de Deus é nós. Interessante essa coisa, né? Então, eu sou. Ele está falando para mim. Ele está dizendo assim: você
é raça eleita, sacerdócio real. Deus está chamando você e a mim, de lá de Jesus para cá, para nós sermos a nação dele, o povo dele, o Israel espiritual, para nós sermos sacerdotes dele, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não aceita relacionamento aberto com ninguém. Deus quer você exclusivamente para Ele. Exclusivamente. Ele quer que você pertença a Ele. E Ele propõe que Ele vai pertencer só a você também. Assim. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus. Aqui está a ligação perfeita. Quando você encontra a palavra, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os pés. Ele está dizendo, quando você encontra a palavra e você encontra luz, quer dizer que Deus chamou você das trevas onde você estava para essa luz, e você se torna tudo isso. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, ou seja, a partir de agora, Deus tem um Israel espiritual. Todo aquele que declara o nome de Jesus e que aceita Jesus, todo aquele que declara que pertence a Jesus, faz parte do Israel espiritual. E todos eles são parte do povo de Deus, sim ou não? Ouvi um não. Tem mais alguém que concorda com essa voz, não? Sim ou não? Diminuiu sim e não aumentou não. Olha que negócio. É bom, sabe? Você vê que nós estudamos isso aqui semana passada, né? Olha só. Todo mundo que se declara povo de Deus passa a fazer parte do Israel espiritual. Mas todos são realmente povo de Deus? Não, não são. Deus tem um remanescente. E de novo, o remanescente é o que rejeita a tradição e que segue aquilo que Deus propôs para ele. E que anda na luz que Deus propôs. Agora, logo depois de Jesus ressuscitar, começa a surgir a igreja cristã. E o que é a igreja cristã? A igreja cristã é aquilo que Jesus formou para conduzir o povo no caminho dele. Os discípulos conduziram essa igreja. E do ano 1 ao 100, a gente viu que os discípulos morreram. Naquela época não tinha templos, as pessoas se reuniam em casa. E a igreja era perseguida por Roma. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Era uma igreja pura, que crescia no amor de Deus. Do ano 100 ao ano 313, as perseguições aumentaram ainda mais. Era a época em que o povo de Deus era chamado de pobre e rico. Ele era pobre de dinheiro, mas era rico espiritualmente. Os mártires se multiplicaram, muitas pessoas morreram e a igreja era muito perseguida. Essa era a era da igreja perseguida até o ano 313 da nossa era. Porém, depois do ano 313, dali em diante até o 538, a igreja cristã começou a sofrer muitas mudanças. Pensa, desde o ano 100 ali, a igreja começou a se organizar. Paulo mesmo colocou Timóteo como pastor. Estevão foi eleito como diácono. Alguns cargos na igreja e pessoas que começaram a ajudar a tomar conta da igreja. E surgiram também alguns bispos que tomavam conta dentro de uma certa hierarquia da igreja para que a igreja pudesse caminhar. Mas, com o passar do tempo, os bispos em geral, todos eles começaram a ser chamados de papa. Todos eles. Não tinha um papa, mas todos os bispos eram chamados de papa. Só depois de um tempo é que um só bispo foi chamado de o papa e os outros foram chamados de bispo. Por isso, essa tradição de que Pedro foi o primeiro papa, ela não bate com a história da igreja. Porque não teve só o Pedro e depois um papa e depois outro papa e depois até chegar lá. Não, eram vários. Eram os líderes, porque papa quer dizer pai, é o que significa a palavra. Então, eram os bispos que eram chamados. Contudo,
Naquela época do ano 313 em diante, começou a acontecer mudanças drásticas. Constantino foi o primeiro imperador a se declarar cristão e tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Só que isso foi terrível para o cristianismo. Que coisa tremenda, não é? A gente parando para pensar nessa coisa, isso tem um significado tão profundo, com uma aplicação pessoal para mim e para você. Sabe por quê? A igreja, como igreja, cresceu muito enquanto era perseguida. E depois que a perseguição parou, o crescimento espiritual dela acabou. Pelo contrário, começou a regredir. E para a maioria de nós cristãos, nós crescemos muito mais espiritualmente quando a gente passa por provações na nossa vida. E a gente não gosta delas, a gente reclama delas. Algumas vezes a gente duvida de Deus por causa delas. Mas em geral, elas fazem bem para a nossa vida. É simples, o princípio é simples. Do mesmo jeito que você faz com o seu filho, Deus também faz conosco. Só que Deus é maior, é mais maravilhoso e nos ama muito mais. Você, por exemplo, seu filho traz o dever de casa. Você olha para ele, tão pequenininho, 7 aninhos, coitadinho. Diz, judiação. Vai ficar aí gastando 1 hora fazendo o dever. Não, filhinho, daqui, mamãe copia todo o alfabeto para você no seu caderninho. Você leva para a professora. Você faz isso para o seu filho? Faz ou não faz? Malvados. Como é que vocês fazem isso com a criança? Mas ela tem um trabalhão para fazer aquilo. Tem ou não tem? E ela tem que deixar de brincar para fazer aquilo. Tem ou não tem? Tem. E para as crianças que têm mais dificuldade, é pior ainda. Esse era o meu caso. Tinha uma dificuldade tremenda de prestar atenção, tinha dificuldade com matemática, com tudo. Era muito difícil. Para mim era muito difícil. Me custava muito. E às vezes um dever que podia durar meia hora, durava 2, porque eu ficava assim. Eu era assim. Coisa terrível. Mas minha mãe não amenizava para mim, não. Pegava no meu pé. Malvada minha mãe. Igual vocês. A gente não é malvado. Para crescer é assim. A gente tem que ter um esforço, um suor. E a partir dali, os cristãos, a igreja começou a se corromper. Agostinho, no livro Cidade de Deus, ele mostrou que a ideia que todos os cristãos tinham até aquele momento, de que Jesus era a pedra que voltaria, ele diz assim, não, peraí, na verdade a pedra não é a segunda volta de Jesus, é a primeira volta de Jesus, e o reino de Deus que vai ser estabelecido é a igreja. Então essa pedra é a igreja, é a primeira volta de Jesus e o reino é a igreja, e a igreja é o reino eterno de Deus. Ele escreveu no livro dele, Cidade de Deus, e isso significava que a partir dali a igreja deveria tomar conta dos reinos terrestres, nem que ela precisasse destruí-los, transformar o mundo numa sociedade cristã, nem que fosse imposto, nem que fosse obrigado a fazer isso, e estabelecer a igreja como o reino de Deus na terra. Eu ia dizer uma história, mas não é uma história, na verdade é uma piadinha mesmo. Eu vou contar. Talvez você já conheça, mas é a história dos escoteiros que estavam respondendo a chamada. E o professor perguntou, Joãozinho, fez a boa ação de hoje? Ele disse, fiz. E o que é que você fez? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Pedrinho, fez a boa ação de hoje? Fiz. O que você fez? Ajudei a velhinha a atravessar a rua. Também. E você, Marquinho, fez a boa ação? Fiz. O que você fez? Ajudei a velhinha a atravessar a rua. Poxa, mas 3 para ajudar uma velhinha a atravessar a rua? É porque ela não queria, né? Você vê qual? Imposto. Você imagina que boa ação foi essa, não é? Ajudar alguém que não quer atravessar a rua para atravessar a rua. Dessa maneira era imposta a religião. Quando a pessoa não quer, não vem do coração. Não adianta, não é espontâneo. Mas eles não conseguiam enxergar que Jesus morreu para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E Agostinho declarou, a igreja agora mesmo é o reino de Cristo e o reino dos céus, consequentemente, agora mesmo os seus santos reinam com ele.
E você pode pensar, poxa, mas nós estamos vendo as mesmas coisas, eu quero fixar na sua mente, eu quero que você faça uma ideia, e quem não veio vai ficar com isso gravado. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, mas a igreja começou a achar que o reino de Deus na terra era a igreja, e que o reino de Deus era desse mundo. Nessa época em que a igreja se corrompeu, e que eles começaram a perseguir os sinceros, porque naquela época tinha gente sincera. Tinha gente que era do povo de Deus dentro da igreja? Tinha ou não? Tinha. Era toda a igreja cristã? Quem era? Era o remanescente fiel de Deus. E eu estou repetindo isso muitas vezes, eu sei disso. Porque tem que ficar gravado na sua cabeça e na minha, que eu não posso ter compromisso com igreja. Eu não posso ter compromisso com placa de igreja. O meu compromisso é com Deus e com a verdade, com a palavra de Deus. Esse é o meu compromisso. Então, essa terceira fase da igreja, do ano 313 até o 538, foi uma parte em que a igreja ficou corrompida. E nessa época, no ano 538 em diante, surge um novo poder. Que novo poder é esse que surge? Começa a acontecer uma disputa santa, entre aspas. Mas era uma disputa dentro da igreja, uma disputa pela liderança. Os bispos começaram a disputar quem seria o maior de todos e o maioral, principalmente o bispo de Roma e de Antioquia. E aquela luta durou anos, dezenas de anos, até que finalmente Justiniano, no ano 533, ele escreveu uma carta declarando que o bispo de Roma, ele era o líder de todos. E a carta diz assim: ele passa a ser o cabeça de todas as santas igrejas e o cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Contudo, Jesus disse: sabemos que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não é assim, meu povo. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Jesus foi servo de todos. E eu vou dizer assim, como é difícil a gente servir os outros, é ou não é? Pensa bem. Até porque a gente já faz alguma coisa esperando receber outra em troca. Sempre é assim. Anos atrás, eu estava na rua, e na minha frente ia uma senhora jovem com um bebezinho que estava virado para trás. Uma criança de um ano e meio talvez. E uma criança de 1 ano e meio é tudo de bom, não é? Você sorri para ela, na maioria das vezes ela sorri para você. Não é? Às vezes você nem sorriu para ela, mas ela sorri para você. E uma criança sorrindo é uma coisa maravilhosa. E como a gente gosta, e principalmente como a mãe não estava olhando, porque a mãe estava andando para lá e a criança virada para trás, e eu comecei a fazer careta e brincar com a criança. E ele sorriu, mas na hora que sorriu, a chupeta dela caiu. Arte. A mãe ouviu, eu parei, peguei a chupeta, a mãe ouviu, quando ela olhou, estava pegando a chupeta, devolvi para ela, ela pegou a chupeta e já foi andando. E eu fiquei parado ali, pensando, puxa, mas nem o quê? Você também fica esperando obrigado, né? Mas na mesma hora que eu pensei, puxa, mas nem obrigado, ela virou e disse, obrigado, viu? Toma, né? Sabe, as coisas são assim. A gente faz sempre esperando receber alguma coisa em troca. Sempre. Mas Jesus ensinou a gente a dar sem olhar para quem deu. A fazer sem esperar receber nada de troca. Ele ampliou a lei, ele diz assim, sabe, alguém disse assim, que você deve amar o seu amigo, mas eu digo para você, ama o seu inimigo, e ora por ele, para a pessoa que detesta você, e seja humilde, quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Mas dentro da igreja começou a haver disputa. Quando o bispo de Roma foi eleito o líder de todos os outros, e de todas as outras igrejas, na verdade, ainda faltavam os ostrogodos, porque você está vendo aí, ano 493, 534, logo em seguida, os visigodos foram tirados como... Bom, vou ser um pouco mais específico.
Quando o Império Romano acabou, é porque tribos bárbaras invadiram Roma e tomaram posse. E de todas as tribos que invadiram, as 10 que predominaram foram essas. Só que de todas as 10, 3 delas não se declararam cristãs e não se submetiam à autoridade da igreja e nem dos bispos. Só que os ostrogodos, eles dominavam a cidade de Roma. E como é que o bispo de Roma podia exercer toda a sua autoridade com os ostrogodos lá? Então, Justiniano foi lá e derrotou, acabou. Já tinham acabado com os outros 3 reinos, os érulos, os vândalos, e agora só faltava os ostrogodos, só eles. Finalmente, acabaram com eles. E agora sim, começou a supremacia do bispo de Roma sobre as outras igrejas e sobre o mundo. Agora veja só, que coisa interessante, não é? Nessa época, ou durante esse pontificado todo, esse tempo todo, começando já de Constantino, eles começaram a proibir a Bíblia. Foi nesse tempo todo de pontificado dos bispos em que se mudou o sábado para o domingo. A doutrina do purgatório foi incluída na igreja, a doutrina do inferno, que não é bíblica também, nem do purgatório. O padre ou o papa sendo chamado de vigário de Cristo. Você lembra o que é vigário de Cristo mesmo? Vigário, do latim vicário, significa o que faz às vezes do outro, ou o que substitui outra pessoa. E também o poder para perdoar pecados, ou para absorver pecados. Um ser humano não tem poder para perdoar pecados de outro ser humano. Ninguém é revestido desse poder, só Deus pode. E começou a perseguição com a Inquisição, perseguindo os sinceros, fiéis, que faziam parte que eram remanescentes que estavam dentro do povo de Deus. Ou seja, nem todos os cristãos pertenciam ao povo de Deus, tinha um remanescente, mas acontece que o poder papal passou a perseguir os que eram fiéis e sinceros, os que não faziam a vontade e que não seguiam a tradição. E essa época, historicamente, foi uma época onde a igreja cristã, a nossa raiz, é como eu tenho dito, a igreja cristã, essa é a nossa raiz. Todos nós cristãos temos essa história. É uma história vergonhosa, mas é a nossa história. E a gente chega à conclusão, estudando Daniel 7 e Apocalipse 13, chega à conclusão de que aquele chifre pequeno e a besta que subiu da onde? Do mar, são o mesmo poder. Por quê? Primeiro, deixa eu de novo lembrar você. Quando a gente fala besta, existe assim aquela coisa para dizer assim, sabe quem é a besta do Apocalipse? Olha, o pastor falou que a besta é tal coisa. O pessoal, mas que coisa terrível. Na verdade, na Bíblia, a besta é só descrita como besta, que é um animal diferente, que não dá para narrar. Os outros é o urso, o leopardo e tal, mas essa é uma mistura de todas as coisas. Mas ele significa um reino, um poder. Então ele é um poder que está lá. Um império, é um reino, só isso. Não é uma besta no sentido pejorativo de é uma besta, não. É um reino, um poderio. Em Daniel 7:8. Vamos agora acompanhar na Bíblia e nos fatos. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então, esse poder que surgiria depois de 533, 534, 538, ele deveria ser o quê? Ele subiu entre eles, ou seja, os impérios, os reinos bárbaros estavam ali, e esse reino, ou esse poder, deveria surgir entre eles. Olha só, o que nós acompanhamos na história do que aconteceu? Bom, essa localização geográfica, né, eles deviam estar na Europa ali também. A próxima, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Que reino é esse? Aquele mesmo reino. Que reino é? Roma. Depois de Roma, os 10 impérios bárbaros. Então, os 10 chifres correspondem a 10 reis, os 10 reis bárbaros. E depois deles se levantará outro. Ou seja, esse outro poder deveria se levantar depois dos 10 impérios bárbaros que estavam ali disputando.
Então deveria ser exatamente depois deles, ou depois do ano 476 depois de Cristo. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles surgiu outro pequeno, e esse é o tamanho dele. Qual é o tamanho dele? Ele é pequeno, pequeno em extensão territorial. Ele é pequeno como alguma coisa que parece pequena, mas que vai ter um poderio grande. Agora veja, outra característica, os 10 chifres correspondem a 10 reis, já lemos, lá no fim, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, olha só, 3 reis, esse poder surgiria, para ele surgir e imperar, ele teria que arrancar 3 chifres, ou 3 reinos, que nós já vimos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que foram eliminados quando surgiu o poderio, a supremacia papal. Os 10 chifres, bom, já lemos aí, agora, o qual será o quê? Diferente. Por que diferente? Porque os outros eram simplesmente reis, eles tinham atribuições e poderes políticos, mas esse outro reino que surgiu, ele não tinha uma atribuição política, a atribuição dele era o quê? Religiosa. Contudo, o imperador Pepino Breve, no século 8, deu também os estados pontifícios para a igreja, e é por isso que o Papa passou a ser coroado também rei. Até hoje, quando o Papa Francisco, por exemplo, assumiu, ele assume como Papa e como também rei do Vaticano, e ainda assume como bispo de Roma, porque o bispo de Roma é o que tem a supremacia. Ou seja, no século VIII, o Papa torna-se rei. E esse poder é diferente porque ele é um poderio não só político, mas ele é também político e religioso. É um poderio diferente que começa a atuar. Fazendo esse resumo, olha só, natureza diferente. Qual foi o rei que surgiu na Europa, entre as 10 tribos bárbaras, aparentemente pequeno, que destruiu 3 reinos ao surgir, diferente dos outros, porque é um poder político-religioso? Não tem mais nada que se encaixa nesses moldes. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E agora nós começamos a ver o que aconteceria depois, porque ele começa a se declarar vigário de Cristo, substituto de Cristo. A tradição, o apego ao poder do líder da igreja cristã começou a ser tão grande e tão grande, a ponto dele se declarar como o próprio Cristo. Daniel 7,25 dizia: proferirá palavras contra o Altíssimo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Ou seja, falava contra Deus, se dizia Deus, se colocava no lugar de Deus e reivindicava um poder que é só de Deus, o poder de perdoar pecados. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Em Apocalipse diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse, guerreasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Agora presta atenção, o poder da igreja cristã através da autoridade do papado cresceu tanto que todos os reis da terra se submetiam a ele. Por quê? Porque se ameaçava excomungar. Se você não fizer o que a igreja na autoridade do Papa manda, eu excomungo você. Excomungado quer dizer, você vai para o inferno, para o purgatório, para o inferno, você vai estar perdido. Eu sou o líder da igreja, eu ocupo o trono de Pedro, e o que eu ligo na terra está ligado no céu, e o que eu desligar está desligado, eu mando. E esse poderio se espalhou por toda a terra. Não existe nenhum outro poder que se compare a ele, ou que tenha essa amplitude. E perseguiu o remanescente, e o que a gente viu a respeito, por exemplo, das cruzadas, da Inquisição, ou seja, proferirá palavras contra o Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E a gente viu na semana passada, mudar a lei de Deus, a comparação dos 10 mandamentos na Bíblia com o catecismo católico, não com a Bíblia católica, porque na Bíblia católica está igual à nossa Bíblia, qualquer outra Bíblia.
O estudo bíblico que você faz aqui dá para fazer com a Bíblia católica, mas se comparar com o catecismo está diferente. O segundo mandamento foi tirado, porque o segundo mandamento na Bíblia diz ali: não farás para ti imagens de escultura. E ele foi tirado. No lugar foi colocado: não tomar seu santo nome em vão. E como faltou um mandamento, pegaram o último mandamento e dividiram em dois: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que é não cobiçarás. Foi dividido em dois: não cobiçarás. Queridos, eu sei que lá no fundo do coração de muitos ou de alguns deve passar assim: puxa, eu venho nessa igreja porque eu achei que aqui eles não ficavam falando mal de outra igreja. Eu não estou falando mal de outra igreja. Eu não estou falando mal da igreja católica, pelo contrário, eu estou assumindo que isso aqui é o nosso passado, é a raiz da igreja cristã. Foi isso que nós como cristãos construímos como história nossa. Mas porque é a nossa história, nós precisamos andar de braço dado com isso sempre? Não, não. Eu tenho compromisso com quem? Com Deus e com a palavra, e não com tradições. Quem era o povo de Deus nessa época? De novo, era o remanescente fiel de Deus. A Bíblia diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado para que nele a sustentasse durante 1260 dias. E a gente viu que o Isaac Newton foi um desses que diz: nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano. Ou seja, baseado lá em Números 14, 34 e Ezequiel, vou ler só Ezequiel: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano, voltarás, pois, o rosto para o seco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e proferirás contra ela. Ou seja, cada dia valendo 1 ano. Em profecia, um dia equivale a 1 ano. 1260 dias equivale a 1260 anos. Assim, de 538 a 1798, durou a supremacia papal. Depois disso, e isso dá exatamente 1260 anos. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. Golpeada de morte. Agora, quando aconteceu esse golpe de morte? Essa profecia eu até nem apresentei na semana passada. Essa parte do texto. Golpeada de morte. Diz ainda que numa época, depois dos 1260 dias, seria golpeado como que de morte. Aconteceu o declínio do poder papal e da autoridade papal. Por quê? Cresceu o conhecimento, veio a época do iluminismo, o humanismo, Gutenberg com a imprensa, ou seja, muitas coisas foram mudando. Martinho Lutero apareceu e a partir desse momento, Martinho Lutero não queria separar, não queria dividir a igreja cristã, ele foi expulso da igreja e a partir dali, 2 caminhos se seguiram. E agora eu vou fazer uma pergunta que nem coloquei no slide ali. Se separou, agora sim separou a igreja católica romana e o protestantismo. Qual deles é o povo de Deus? Qual deles é o povo de Deus? Oh, maravilha! Está valendo a pena. O remanescente é o povo de Deus. É o remanescente. É a igreja católica ou é o protestantismo? É o remanescente. Tem remanescente de Deus dentro da igreja protestante? Sim ou não? Sim. E tem remanescente de Deus dentro da igreja católica? Sim. Tem remanescente de Deus dentro de outras igrejas não cristãs? Do budismo? Sim ou não? Sim. Tem remanescente de Deus para todo lado. Deus tem o povo fiel dele em cada lugar. Deus tem o seu fiel, e só Deus é quem pode julgar o coração. Então, por favor, me entenda. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Você não está ficando magoado comigo, mas ser magoado também não posso fazer nada. Meu compromisso é com Deus, mas eu estou deixando bem claro. A era do iluminismo começou a mudar, chegou o Voltaire, o Rousseau, todos aqueles camaradas ali com esse nome diferente, aí o Kant, o Descartes, todos eles, né? E o poder papal começou a ser questionado. Ele simplesmente dizia assim, o Papa podia dizer assim: eu excomungo você, diz assim, tá, beleza, não tem problema, eu não acredito nisso,
Não acredito mais. E em 1798, o general Berthier foi e prendeu o Papa. Isso já tinha acontecido 1, 2 vezes. Só que essa foi a única vez onde, a partir dali, durante mais de 200 anos, o Papa não retomou o poder. Sempre, depois que saía da prisão, 1, 2 vezes anteriores, o que aconteceu? Voltava e retomava o seu poderio, a sua supremacia. Agora não. Acabou. Acabou. Olha só, nós estamos em 1798. 200 anos vai cair aonde? 200 anos para frente. 1998. Eu disse que durante 200 anos o Papa não teve mais poder. Agora, só liga, porque eu não vou continuar nesse caminho. Semana que vem, a gente vai começar num outro caminho. Como vai ser no futuro? Sabe por que eu estou perguntando como é que vai ser no futuro? Pensa assim, a igreja hoje, a igreja católica hoje. Vamos pensar na figurinha simpática do Papa Francisco. É simpática ou não é? É uma figura simpaticíssima. Vou dizer para você, carismático como... A gente pensava que depois do João Paulo II não teria um Papa carismático como ele. Eu não sei se você tem essa impressão, mas a minha impressão é que ele é mais carismático ainda. Eu não sei se é porque ele é latino-americano. Ele sorri fácil. Ele desbanca tudo aquilo que o papado fez no passado em termos de pompa, de honra, de glória, porque ele faz o quê? Ele quer um lugar simples. Até o carro que ele andou foi um carro mais simples. Eles queriam dar um carro para ele luxuoso, mas ele quis um carro simples. O quartinho dele é simples. A roupa dele é simples. Ele não usa o sapato chique, ele usa o sapato simples. Aí eu fico olhando e pensando assim, o que a profecia está falando que vai acontecer no futuro? Essa profecia de Apocalipse 13. Porque ela diz que esse poder vai... Não vou falar, vamos continuar depois. Mas o que vai acontecer? E eu fico olhando para essa figura, e fico olhando para o Papa João Paulo II, que foi o antecessor dele, e tudo que ele fez, para a gente entender o futuro. Eu quero colocar para vocês 3 ou 4 questões que é muito importante entender. Tem uma diferença muito grande do que a igreja pensava antes do Concílio Vaticano II e depois. Quem foi que dirigiu o Concílio Vaticano II? Foi o Papa João Paulo II. Primeiro, o que a igreja pensava, o que ela declarava sobre a igreja, a autoridade da igreja? Papa Pio IX diz assim: a religião da igreja católica é a única religião verdadeira. Será que eles pensam diferente hoje? Você tem certeza ou está falando da boca para fora? É opinião sua. Aqui está declarado, a religião da igreja católica é a única religião verdadeira. A igreja católica é a única que mantém o verdadeiro culto. Ela é a fonte da verdade, o domicílio da fé e o templo de Deus. Esse foi o Papa Pio IX também que falou nessa encíclica aí. O que mais? A igreja peregrina na terra é necessária à salvação. Não podem se salvar aqueles que, sabendo que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, fundou a igreja, se recusam a fazer parte dela ou nela permanecer. Declaração do Catecismo da Igreja Católica. Aliás, eu vou voltar um pouquinho, porque isso foi publicado durante o pontificado do Papa João Paulo II. Esse já é depois do Concílio Vaticano. Você entendeu, né? É necessária a salvação, não podem se salvar aqueles que se recusam a fazer parte dela ou nela permanecer. Sobre o Papa Bonifácio III diz: a liberdade eclesiástica é mais bem preservada quando a igreja romana tem pleno poder para resolver tanto assuntos temporais, políticos, quanto espirituais. Ou seja, a igreja tem que ter poder político religioso, segundo ele. Essa encíclica, Unam Sanctam, com a verdade como testemunha, é de competência do poder espiritual estabelecer o poder terrestre e desaprová-lo, se este não for bom.
Olha só, a igreja tem autoridade para destituir o poder terrestre. O poder secular, ou o poder político, está sujeito ao poder espiritual, o poder da igreja, o poder papal, como o corpo está sujeito à alma. Esse foi São Tomás de Aquino que falou. Ou seja, segundo São Tomás de Aquino, a igreja tem que estar ligada com o Estado. A igreja católica tem que estar ligada com o Estado. Sobre liberdade, a dignidade real de Cristo exige que o Estado leve em consideração os princípios de Deus, tanto ao elaborar leis quanto ao exercer justiça. Ou seja, os magistrados, os juízes e os reis, eles devem levar em consideração a palavra de Deus e exigir que ela seja cumprida. Ideia diante do Concílio Vaticano. Eu vou passar para a próxima. Sobre o governo do povo. Deixa eu ver aqui. Vou ler essa aqui. Aqueles que exercem autoridade no Estado, fazem-no porque o poder lhes foi concedido pelo povo. Portanto, segundo essa regra, a autoridade pode ser revogada pela vontade do próprio povo. No entanto, os católicos discordam dessas pessoas, afirmando que o direito de governar vem de Deus como um princípio natural e necessário. Isso foi o Papa Leão XIII. E sobre o governo do povo, de novo, essa vergonhosa fonte de indeferismo, o liberalismo e a democracia, dá origem à absurda e errônea afirmação de que a liberdade de consciência precisa ser mantida para todos. Opa, aí está dizendo que a liberdade de consciência não deve ser mantida para todos. É isso ou não é? É. Alguns podem ter liberdade de consciência e outros não podem ter liberdade de consciência. Agora, e depois do Concílio Vaticano II? Só li lá uma frase depois do Concílio Vaticano II, né? E depois, será que mudou isso? O que é que você acha? Então vamos ver. Quem liderou o Concílio Vaticano II foi o Papa João Paulo II. E eu vou ler só essa frase. Este concílio, ela está em 2 slides. Este concílio vaticano declara que o ser humano tem direito à liberdade religiosa. Essa liberdade significa que todos devem ser imunes à coerção por parte de indivíduos ou de grupos sociais e de qualquer poder humano, de forma que ninguém deve ser forçado a agir de maneira contrária às suas próprias crenças, particular ou publicamente, individual ou em associação com outros, dentro dos devidos limites. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou? Agora eu fico olhando e pensando, o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer? O que vai acontecer em termos proféticos? Do que Deus estabeleceu e diz assim, a partir de agora vai ser assim. Está lá em Apocalipse, capítulo 13. Por isso, na semana que vem, nós vamos deixar de lado a besta que surgiu do mar e vamos entender quem é a besta que surgiu da terra. Porque diz que a besta que surgiu do mar vai se unir com a besta que surgiu da terra, e que eles vão formar, e eu não vou falar mais nada. Semana que vem a gente vai saber. E o que significa esse negócio de união, e de formar isso e aquilo, e o que significa isso e aquilo, e a marca da besta, e o que significa essas coisas que a gente fica perguntando? O que significa? Só Deus pode revelar para nós. Nós não podemos acreditar no que dizem as pessoas. Mas eu fico olhando assim, pensando, que amor maravilhoso esse amor de Deus por nós. Como Ele cuida de nós assim, com um cuidado paterno, com um amor tão maravilhoso, a ponto de nos dizer, olha filho, eu não quero magoar você, não quero chatear você, mas se você depender de mim, você vai pelo caminho certo. Agora pense bem, porque o caminho certo, ele não é largo. Ele é estreito. Jesus disse,
Largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que levam por ele. E o caminho que vai para a salvação, ele é estreito, e são poucos os que andam por ele. De novo o conceito de remanescente. E eu quero perguntar, quem aqui faz parte do remanescente de Deus? Quem faz? Sabe, eu tenho orado para que Deus toque o seu coração, para que Ele toque o meu também, para poder pregar aqui. Eu tenho orado para que Ele aqueça o seu coração, coloque você em sintonia com Ele. E eu vou dizer para você, quando Deus coloca a gente em sintonia com Ele, o coração da gente aquece tanto, que nada mais importa, só interessa Deus e eu. E Deus começa a dirigir a minha vida, Deus começa a dar sentido, a dar rumo para a minha vida. Ele começa a mostrar por que caminho eu devo andar, o que eu devo fazer. Deus assim, Ele me encontra em qualquer situação. Há pouco tempo atrás, agora no meio do ano, eu fui fazer uma semana de evangelismo assim, fora do Brasil. E aí, todo dia de manhã, quando eu oro e quando eu falo com Deus, ouço Deus falar pela palavra dele, eu digo assim: Senhor, agora me ensina pela palavra o que o Senhor está falando para mim, para a minha vida hoje, o que eu devo fazer, e me ensina o que eu devo falar, se alguém aparecer na minha frente, e que o Senhor colocar na minha frente, e a hora eu pensar, o que eu falo? Então o Senhor já me diz antes, depois o Senhor põe a pessoa na frente. E sabe, algumas vezes acontece que não aparece ninguém, aparecem muitas pessoas, mas não aquela que Deus toca no meu coração e diz: lembra aquilo que eu te falei? É para ela, fala para ela. Mas outras vezes aparece. Quando ela aparece, Deus toca no meu coração e diz: é ela. E aí eu vou e falo. Aí, num dia lá da semana, eu estava na casa de uma família, a gente estava lá, minha esposa e eu, a gente estava dormindo lá, e aquele pessoal tem uma creche, eles cuidam de crianças. E naquele dia, eu tinha lido a palavra de Deus, e Deus tinha falado comigo através da história de Marta e Maria. E a história é assim: Marta era muito preocupada, muito ligada, muito elétrica. Marta gostava da casa arrumada, gostava do tapete no lugar, gostava do pó tirado de cima das coisas, e Marta gostava de fazer as coisas com antecedência e de fazer a comida direitinho, não gostava de roupa, de louça empilhada na pia. Marta era uma dona de casa daquelas assim, ponta firme. Maria ficava pensando na vida. Maria era uma apaixonada. Maria era a cigarra e a Marta era a formiga. Jesus foi na casa delas. E aí, o que aconteceu? Jesus com mais 12 marmanjos para almoçar lá. E a Marta ficou desesperada, correndo para arrumar comida, e isso e aquilo. E a Maria aos pés de Jesus, deslumbrada, ouvindo Jesus falando aquelas coisas maravilhosas, e a alma dela aquecia, e ela pensava um monte de coisa, ela tinha vontade de viver o cristianismo. Maria era apaixonada pela palavra de Deus. E a Marta, de vez em quando, dava uma passadinha assim, e olhava para Maria. Maria nem lembrava que a Marta existia. E a Marta ficava mais brava ainda, porque a Maria não tinha nem dado bola, ela trabalhando sozinha na cozinha. Sabe quando você faz uma almoção de sábado, ninguém te ajuda a lavar a louça, vai todo mundo embora, você fica lá com a louça todinha. Ali estava a Marta arrumando a comida e a irmã dela sentada. E ela deve ter passado 2, 3 vezes, deve ter alguma vez que ela deve ter passado assim na sala. Mas nem assim a Maria não olhava. Não tinha jeito, que a Maria estava lá concentrada, né? Deslumbrada com a palavra de Deus. Aí, a Marta não se aguentou, porque quem é assim igual a Marta não se aguenta. E já fala logo na cara, e já despeja tudo. Olha que isso é inconsequente. Mas ela não falou para Marta, porque a essa altura ela já estava brava, era com Jesus. Quer dizer assim, puxa, mas ele é o mestre, ele é que está falando, será que ele não está vendo, não se tocou ainda que eu estou trabalhando, já bati o pé, já fiz isso, e nada dele. E ela falou: mestre, não te incomodas de que eu esteja trabalhando sozinho e que a Maria esteja aí?
Sabe, às vezes a gente se irrita com Deus. A gente diz assim, Senhor, o Senhor não está vendo, olha, o sofrimento que eu estou passando. O Senhor não está vendo o tanto que eu estou trabalhando. O Senhor não está vendo o tanto que eu estou indo na igreja, mas minha vida não vai para frente. Parece que o Senhor não está ligando a mínima. Será que o Senhor não está vendo que no meu casamento só eu luto para dar certo? Meu marido não luta. Ele vai vivendo aí, só eu que tenho que transformar tudo, Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Eu estou orando por ele, mas ele não quer nem saber. Eu não sei nem se ele tem outra mulher. E o Senhor parece que não responde nada para mim. Estou pedindo, o Senhor não fala. Senhor, será que o Senhor não vê que, poxa, lá na firma, quem é cristão sou eu. Mas parece que os outros que não são cristãos, eles se dão bem e eu me dou mal? Senhor, por favor, toma uma atitude. O Senhor não é Deus? O Senhor não está vendo que sou eu que estou entregando minha vida para o Senhor? Por que as pessoas riem de mim e eu me sinto assim mal se sou eu que estou entregando a vida para o Senhor? Sabe, a gente se irrita com Deus, e Marta se irritou com Jesus. Senhor, será que o Senhor não está notando aí a coisa, né? O Senhor está com 12, é um grupão grande, né, Senhor? Eu vou preparar um almoço aqui e tal. E Jesus, carinhosamente, com muito amor no coração e na voz, diz assim, Marta, Marta, você é uma boa mulher, Marta, mas a Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Naquele dia Deus diz assim para mim, sabe, você anda correndo muito com muitas e muitas coisas. Mas sabe, você precisa parar um pouco mais para ouvir minha voz. Ainda é insuficiente, ainda não é o quanto você está precisando. Precisa parar mais para falar comigo. E eu vou resolvendo as coisas. Você vai perceber que quanto mais tempo você dedicar para mim, mais eu vou resolver as suas coisas. E quando Deus fala isso para mim, eu digo assim, tá bom, Senhor, mas tem um tanto de coisa para fazer. E eu penso que a Marta deve ter pensado, tá, mas o almoço não vai se fazer sozinho, não é verdade? E se ela tivesse dito isso para ele ia dizer assim, Marta, vamos jejuar todo mundo junto? Vem aqui, Marta, senta aí, vamos jejuar. Marta, você não lembra que se você tiver lá só um pãozinho e um peixinho, dá para fazer uma refeição bem grande para nós todos. Ainda sobra, vou encher um monte de cesto com comida aqui, Marta. Pode ser até pão duro, não tem problema. Quando eu multiplicar vai ficar gostoso. Assim. Então naquele dia eu disse, tá bom, Senhor, então vou ver se eu entendi. Quer dizer que o Senhor está falando para mim que eu tenho que parar mais. Está muito corrida ainda. Ainda estou preocupado com as coisas, né? Que eu tenho que fazer, o meu trabalho. E o que o Senhor quer que eu diga para o outro é o quê? Quer dizer que eu vou lidar com alguém também, ocupadão assim? Então tá. E saí, naquele dia foi rápido. Porque quando eu desci, a dona da casa chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor podia falar com um pai de um menininho aqui? Eu disse, opa, o que acontece? Não, ele está angustiado. Vamos lá? Vamos. E eu fui para conversar com ele. E aí, ele disse assim, pastor, eu tenho que te fazer uma pergunta. O meu menininho, agora não me lembro direito a idade, mas eu acho que ele tem 6 anos. Meu menininho de 6 ou 5 anos, ele anda vendo anjinho. Como é que é esse negócio de ver anjinho? Minha mulher está com ele, aí ele diz assim, mãe, o anjinho está aqui agora. Onde é que ele está? Está ali atrás de você. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, ó. É? Tá. E ele está sorrindo. Tá bom. E a mãe foi ficando preocupada e preocupada. Outra noite, mãe, o anjinho está aqui de novo. O anjinho. Primeira pergunta que a gente faz, eu fiz para ele, eu disse assim, escuta, vocês têm alguma ligação com algum assunto assim, espiritualista, meio bravo, tal? Não. Nem ninguém da família, ninguém. Tá. Uma criança, está vendo um anjinho. E eu estava ouvindo a história. Ele disse, sabe, a minha esposa aprendeu com uma amiga dela lá, e ela falou assim para ele, filho, quando o anjinho aparecer, você diz assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele disse assim, não mãe, não. Ele fala assim, em nome de Jesus, amém. Ele fala para mim.
Então, é anjinho mesmo? Por que um anjinho? Ah, peraí, mas Deus já me falou o que eu tinha que falar para ele, por que eu tenho que ficar pensando? Então diz, tá bom. Nirson, o nome dele. Nirson. É o seguinte, todo dia, contei para ele a história, eu falo com Deus, e você é essa pessoa, Nirson, porque imagina, você me contar uma história essa do arco da velha. Então o assunto é o seguinte, Nirson. Deus está dizendo assim, Nirson, você anda muito ocupado, trabalhando demais. E eu já chamei você um monte de vezes, você está aos meus pés, mas você não vem, né, Nirson? Não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para estudar a Bíblia, você não tem tempo para Deus. E Deus já deve ter chamado você de muitas maneiras, Nirson. Eu não sei como, mas Ele já te chamou de muitas, porque agora Ele está apelando. Ele está botando um anjinho para o teu menininho, para dizer, vem para mim, vem. E aí, Nirson? E o Nirson começou a chorar. E aí o Nirson disse, Senhor, me desculpa, eu não choro nunca. Mas isso que o Senhor está falando é a verdade. Deus tem chamado a gente de muitas e muitas maneiras. E sabe, tem um negócio que eu não contei para o Senhor, porque minha mulher sonhou 1 mês atrás. E no sonho dela, Deus disse assim para ela, olha, eu estou chamando vocês de muito jeito, mas vocês não vêm. Eu vou usar o filho de vocês para chamar vocês. E quando isso acontecer, eu vou botar alguém para explicar para vocês terem certeza. E eu estou vendo que isso está acontecendo hoje. Porque o Senhor está explicando que o anjo está chamando a gente para entregar o coração e a gente está preocupado. Então, nisso, é o seguinte, eu vou arrumar alguém para estudar a Bíblia com você, porque meu negócio é estudar a Bíblia, vocês sabem, né? Já vou manter você na classe bíblica nisso. Então vem para a classe bíblica e nós vamos resolver esse problema. Por que classe bíblica, gente? Pensa que eu conheci a minha esposa quando ela não era esposa, a Maricel era minha namorada, e olha, já foi um parto eu consegui falar com ela para pedir para namorar. Primeiro porque eu tinha 16 anos, e ela também. E segundo porque eu era muito tímido, levou 4 meses para eu conseguir falar com ela. E depois de várias vezes ameaçando falar, consegui falar, aí imagine que eu dissesse para ela, então tá bom, no dia do casamento a gente se vê, tá? Tchau. Você acha que ia dar legal isso? Você sabe, a gente se casou, sabe quantos anos depois? 7. Pensou, peço em namoro, leva para casa, até o casamento, tá? Mas a gente quer fazer isso com Jesus. Sabe, eu tive que conviver com ela, com os pais dela, tive que aprender muita coisa sobre ela, a gente teve que tirar um monte de coisa que atrapalhava daqui e dali, para ir ficando cada vez mais parecido, cada vez mais parecido, cada vez mais parecido, e quanto mais o tempo passa, fica melhor ainda. É um negócio fantástico esse negócio de relacionamento, quando você decide entregar o coração para o outro e o outro para um. É fantástico, quanto mais o tempo passa, fica melhor ainda. Agora, se lá eu tivesse dito, ó, princesinha, ó, encontro você no casamento, daqui 7 anos, não ia ter casamento, porque não ia desenvolver amor, não ia desenvolver um relacionamento. E a gente aceita Jesus e diz para Jesus, tchau, até o próximo problema, viu? Aí quando vem o problema a gente lembra dele de novo. Então, querido, quero dizer para você, do mesmo jeito que Jesus levou o Nirson para mim naquela manhã, Ele trouxe você para cá, para essa igreja. Não sei se foi hoje, não sei se foi, quando foi, a primeira vez hoje, você já está vindo, não interessa. Ele trouxe você para cá, para começar um relacionamento com você, e para dizer para você, para um pouco. Aí pensa bem, antes de você vir para cá, quanto que você dedicava do teu tempo para Deus e para conhecer Deus? E qual era a visão que você tinha de Deus, da Bíblia e das coisas? Aí você chega aqui e começa a ficar assim, uau, 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 caramba, que coisa, eu não sabia. E Deus vai dizendo, está vendo? Eu sou mais maravilhoso que você pensa, você não me conhecia. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Se o tal do Fernando lá está entusiasmado com o relacionamento dele com a mulher, diz que cada vez é melhor, aquilo não é nada comparado com o meu relacionamento com você. Quanto mais você me conhecer,
você vai ver como é que vai ser fantástico. Porque comigo você pode contar. Comigo você pode falar, porque eu respondo para você também. A gente vai se relacionar. Eu sou um Deus vivo. Eu sou um Deus que ando com você. Eu estou com você agora aqui dentro da igreja. Estou sussurrando no seu ouvido. E enquanto eu estou falando, ele está falando assim: vai, ouve, escuta aí, vai. Então, hoje, eu quero convidar você para compromisso com Jesus. Você que até agora não fez um compromisso com Jesus. Você que até agora não assumiu entregar a vida para Jesus e conhecer Jesus. Eu vou cantar uma música, a última música. E quando eu canto essa música, aí o Espírito vai falar mais forte, porque quando eu fico quieto, ele fala melhor, porque eu atrapalho um bocado ele. Enquanto eu fico falando, ele tem que ficar traduzindo, e traduzido não é legal. O bom é quando ele fala direto, ele vai falar direto com você. Eu vou ficar cantando, e ele vai falar. E ele vai dizer assim, ó: quero tomar conta da sua vida, quero casar com você. Vamos namorar? Vamos. Eu quero ser seu pai. Quer ser meu filho? A gente vai ter assim um relacionamento de pai e de filho. Você já viu um menininho olhando para o pai depois de jogar a bola com ele? Já viu? Um sorriso assim. Sentado do lado, de vez em quando ele dá uma olhada assim. O que ele está pensando? Você é meu pai. Meu pai joga bola comigo, ó. Jesus disse: e aí, vamos lá? Quero ser seu pai, cuidar de você. Mas você tem que querer. Então, enquanto eu canto, o Espírito vai tocar em você. Se você estiver lá em cima, vem. Aqui também, vem. Não fica aí. Sai daí, vem para cá. E eu quero orar para Deus colocando a sua vida na mão dele, tá? A música vai tocar lá. O Espírito toca. E você que já entregou o coração para Jesus, vai ser um anjo agora. Vai pegar a mão dele e vai trazer para cá também. Pega a mão dele. Vem comigo. Vamos lá. E fica com ele aqui. Não deixe sozinho, não. Sai, vem. Ao nascer, eu ouvi você chorar. E pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Canta comigo, vamos lá. Como criança eu Cadê você? Vem para cá, não fica esperando não. Jesus está chamando, sai daí, vem para cá. Em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Eu não quero. Se tiver alguém sozinho na frente, vem aqui para ficar do lado, tá? Vem aqui para abraçar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu canto. Jesus está chamando ainda aí? Então vem, não fica aí. Está com medo de quê? O teu compromisso é com Ele, não é com ninguém. É só com Ele. Ele é seu pai, você é o filho.
Canta enquanto eu falo, vamos lá, me ajuda. Não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Chega aqui pertinho, chega. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Será que ainda falta alguém? Uma, duas pessoas que precisa chegar aqui, que não entregou ainda, não fez o compromisso com Jesus. Vem para cá, vem. Você está vendo o pessoal receber um papelzinho, nele tem um coração. Você vai colocar o seu coração dentro daquele coração. A Bíblia está cheia de simbolismos. É por isso que a gente faz essas coisas. Aí você vai colocar o seu coração no coração de Jesus, vai entregar para Ele. Então, se você recebe esse coraçãozinho, anota aí seu nome e coloca lá. E aí nós vamos orar. E depois a gente pega esses papéis todos e a gente ora por eles, pelas pessoas que fizeram a entrega da vida delas para Jesus. E a gente liga para você e convida você para fazer a classe bíblica de novo, para estudar as profecias do Apocalipse, que está aquele banner ali atrás da banda, para estudar melhor o Apocalipse, para entender melhor. É isso. Bom, eu vou ter que orar, mas se você quiser vir, dá tempo ainda, vem durante a oração. Vem durante a oração. E se você não recebeu o papelzinho, pede o papelzinho. Tem que ir alguém lá para trás, no fim da fila, isso, dessa fila também, para entregar o papelzinho. Eu vou chamar vocês para virem bem pertinho de mim para orar com vocês aqui, bem pertinho. Chega aqui, para dar para o pessoal do corredor vir também. Isso, bem pertinho. Aí vem vocês que estão no corredor, chega aqui. Que bom. Amém. Que Deus abençoe todos. Que Deus abençoe a sua entrega. Tem alguém que você gostaria de chamar para vir aqui, que não está aqui na frente? Tem? Que você gostaria que entregasse a vida para Jesus? Tem? Tem ou não tem? Alguém tem? Não? Tem alguém que você está pensando, puxa, eu queria entregar a vida para Jesus, mas queria que tal pessoa entregasse? Tem ou não tem? Levanta a mão, quero ver. Você tem? Tem também. Alguém mais tem? Tem também. Então, quando eu estiver orando, você vai entregar essa pessoa na mão de Jesus, tá bom? Vai entregar a sua vida e vai entregar ela também, para que Jesus fale com ela, para que ela também faça a sua entrega. E a gente vai orar por ela também, que não está aqui talvez, ou que está aqui, mas a gente vai orar por ela também. Mesmo que eu estiver orando, você pode vir, tá? Fecha os olhos. Deus amado e Pai, Senhor, através da sua palavra, que é uma loucura, o Senhor chega até nós. E Pai, nós queremos abrir o coração para o Senhor. Alguns dos seus filhos chegaram aqui na frente, Pai, atendendo ao seu chamado, para dizer, Senhor, eu quero entregar o meu coração. Por isso eles estão colocando ali, Senhor, um papelzinho onde tem um coraçãozinho, eles estão colocando naquele coração. Entregar o coração de verdade, o Senhor sabe que não é fácil, porque o Senhor disse que o caminho para seguir Jesus é um caminho estreito, mas o Senhor disse também que o Senhor vai conosco andando quando a gente anda pelo vale da sombra da morte. Por isso, Pai, nós confiamos no Senhor,
Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor acompanhe essas pessoas, que o Senhor dê forças a ela. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, intercedemos para que o mal seja afastado da vida delas. Em nome de Jesus, nós pedimos pelas pessoas a quem elas amam e que ainda não entregaram a vida para Jesus, Pai. Pedimos também em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça para que elas não entreguem só hoje e digam: tchau, Jesus, até o próximo sofrimento. Que elas se comprometam com o Senhor, para conhecer o Senhor, para amar o Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor. Toma nas suas mãos, Pai. O Senhor sabe que tem lares sendo desfeitos aqui. Tem homens, Pai, mulheres com a cabeça totalmente virada, destruindo seus relacionamentos, sua vida. O Senhor sabe que tem pessoas viciadas, Pai, com pornografia, viciadas com álcool, com drogas, com fumo, com internet. Ó Pai, estende a mão sobre essas pessoas, porque o Senhor é o nosso grande libertador. Que comece aqui uma obra de libertação, Pai. Ó Senhor, toma aqueles que ainda não se levantaram e que eles ainda tenham essa oportunidade, e nos leva para casa na sua paz, em nome de Jesus, amém.